Olá a todos novamente, estamos de volta ao Entre Psique e Soma, aqui eu, Vítor Fragoso, com a Patrícia Câmara. Já há algum tempo que não nos encontrávamos, mas é bom rever-te, Patrícia, seja bem-vinda. Hoje vamos ter mais uma vez uma das nossas conversas instigantes. Vamos falar sobre uma abordagem ecobiopsicossocial em psicossomática. Bem-vinda, Patrícia, é bom rever. Obrigada, Vítor. Muito obrigada. É bom ver-te a ti e estar aqui outra vez e podemos conversar sobre isto que é essencial, não é? No momento em que estamos, no momento que estamos, é sempre, mas no momento que estamos a viver ainda me parece mais. É decisivo, não é? Nós vivemos cada vez numa sociedade líquida, não é? As relações estão cada vez mais frágeis. Com esta digitalização da vida, estas questões trazem aqui grandes desafios. Então, se calhar para começarmos, porque acho que é importante situarmos e as pessoas também que nos estiverem a ver poderem ampliar esta sua visão sobre a psicossomática, como é que tu hoje entendes a psicossomática? Olha, Vítor, acho a questão importante porque ainda no outro dia falava até com a professora Silvia Oequinin, que foi presidente da Sociedade Psicossomática até o ano passado, que é sócia fundadora e uma pessoa muito ativa na psicossomática em Portugal. Falávamos, como há mais de, penso eu, 15 anos, que tentamos falar sobre a psicossomática a partir de uma abordagem que não é a abordagem clássica da psicossomática, não é aquela ideia de que, no fundo, era uma fragilidade qualquer, mental, emocional, que se repercutia no corpo e, portanto, havia esta ideia da psicossomática como, não é, as pessoas que são fraquinhas adoecem. Nós, há mais de 15 anos, que estou, se calhar desde o princípio, que o Dr. José Barata, também um dos sócios fundadores, tentava questionar isto e mostrar que a psicossomática não é isto. A psicossomática, ou a abordagem psicossomática, como tu também referiste, é uma abordagem que quer compreender a saúde e a doença, não é, o adoecer e o estado mais saudável, como componentes essenciais de um sistema que é maior, não é? E, portanto, quer compreender tudo isto dentro do contexto em que uma pessoa cresce, nasce, vive, se desenvolve, não é? Vai vivendo. E esse contexto, claro, é um contexto ecobiopsicossocial, porque, não é? Nós podemos partir do pressuposto que nascemos com um determinado temperamento, esse temperamento tem um correlato psicofisiológico, não é? Ou seja, nós temos Uhum, regulações psicofisiológicas diferentes, não é? Cada um de uhum. nós reage às coisas de uma determinada maneira, ainda que existam alguns padrões, a verdade é que nós reagimos às coisas com formas diferentes. E depois, essa maneira como nós já nascemos, que provavelmente terá o seu impacto, e também já sabemos isso, até intrauterino e daquilo que são as regulações que vão acontecendo dentro do útero, mas depois há as regulações de quando se nasce, no aconchego ou ausência dele, na relação com as pessoas que são significativas na nossa vida, que vão dando origem a regulações psicofisiológicas, umas mais saudáveis, outras mais deletérias, não é? Quanto maior é a capacidade empática de quem nos recebe e acolhe, melhor serão Hum, as nossas regulações psicofisiológicas. Quanto mais difícil é o nosso acolhimento, é. piores serão as regulações psicofisiológicas. E é óbvio que isto tudo acontece dentro de um determinado sistema biopsicossocial, não é? Portanto, mesmo esta relação primária que nós falamos, estas primeiras relações da vida e todas as outras, acontecem, Vão dar a estrutura, vão dar a base, né? exatamente, vão dar a base, mas acontecem, Já há um mas terreno que vem, não é? uhum, Brincando aqui um bocadinho com a origem da palavra homem, que significa terra fértil, não é? exatamente, Há um terreno que já vem, mas depois é preciso cuidar deste terreno, não é? E exatamente. sem essa relação amorosa e responsiva, não é? À necessidade do outro, a coisa não se estrutura. Mas achei interessante essa, e às vezes pensa-se, ainda se continua a pensar a psicossomática do ponto de vista da doença, através do viés da doença, não é? Mas tu Uhum, apresentas a psicossomática como uma relação entre saúde e da doença como as duas constituintes de uma mesma roda de vida, não é? E esta sim. é uma abordagem que é importante dar a conhecer às pessoas. É, Sim, e também dizer que ela existe em Portugal há uma data de tempo, não é? Porque às vezes vê-se, eu agora pareço, mas a verdade é que nós tendemos muitas vezes a valorizar tudo aquilo que é externo e a não valorizar internamente, não é? Eu acho que a sociedade psicossomática tem tido esta visão, a sociedade psicossomática da qual o Vítor também faz parte, nós é temos verdade. esta visão, não é? E que é uma visão sustentada há muitos anos, do ponto de vista de investigação, do ponto de vista científico, e que mostra isto, não é? Se nós olharmos para a psicossomática como de uma maneira muito clássica, não é? Como nós costumamos dizer, não é? Isto é psicossomático.
Qual é a perigosidade É, disto? Acima de tudo é porque é uma desvalorização tremenda associada, não é? Quase como se fosse não te controlaste bem, então adoeceste, não é? Isto é perigosíssimo e desresponsabiliza todos os agentes da nossa vida, não é? E hiperresponsabiliza um, que é a própria pessoa que adoece, portanto é tremendo, não é? Também exclui, é tremendo pôr isto tudo, desculpa, diz. exclui o contexto, a situação e a Exatamente, relação, não é? É quase como se isso exatamente. fosse anulado. Uhum. Mas E esta continua. relação, que era isso que eu queria dizer há bocadinho só, esta relação que nós falamos, estas relações da nossa vida também estão inscritas num determinado contexto ecobiopsicossocial, não é? E outra coisa, por exemplo, que entra nisto tudo e que outra pessoa da nossa sociedade tem falado muito, que é o Miguel Serras Pereira, que não é da área da saúde, mas desde sempre que está muito intrincado nas coisas até da psicanálise, é um Por, ensaísta, não é? É um tradutor, é um por isso poeta. é que nós falamos em abordagem, que é É a transversal abordagem, a exatamente, várias áreas, não é? e a importância deste sítio eclético, não é? Que permite que haja mesmo um diálogo que nos constrói. Mas isto para dizer que o Miguel costuma falar muito, Miguel Serras Pereira, no espaço entre, não é? Quer dizer que nós sabemos, de alguma forma, que podemos dizer que o Winnicott já tinha tocado nisto, não é? Que é percebermos que, e isto a psicossomática, a nossa abordagem fala, não é? Quando nós pensamos, naquilo que acontece do ponto de vista individual, do ponto de vista de cada um de nós só temos que tomar consciência de que isto é fruto e resultado de qualquer coisa que está a acontecer entre nós. Portanto, aquilo que é dito agora entre mim e ti, e aquilo que nos faz produzir do ponto de vista de substâncias, é maior do que nós os dois, não é? E portanto há qualquer coisa que se constrói que vem vinculada nesta relação que está a ser estabelecida entre nós e que aqui neste caso o ser o auxílio esta coisa online não Desta diminui, não é? interface, exatamente. Exatamente. Não diminui, não é? Mas é isto, é tomarmos consciência de que tudo isto e tudo aquilo que é a atmosfera do que está a acontecer tem um impacto psicofisiológico e vai buscar dentro de nós as melhores ou as piores regulações que nós temos, não é? Se o É. ambiente, por exemplo, como este que nós estamos a viver de alguma maneira, é um ambiente muito tenso, permanentemente hiperalerta, nós sabemos, há muito tempo que se sabe, não é? Que as pré-emoções ou as emoções que acontecem, os estados de vigília que nós ficamos, um estado quase paranoide, não é? Ficamos em Uhum, desconfiança. uhum, E, portanto, do ponto de vista psicofisiológico, de certeza que aquilo que estamos a ir buscar dentro de nós não são as melhores uhum, regulações, não é? uhum, Estamos, pelo contrário, no uhum, caminho, provavelmente, do maior adoecer. E, portanto, quando pensamos em psicossomática, só para terminar isto, uhum. pensamos realmente qual é o impacto que nós temos uns nos outros naquilo que são as nossas formas de regular os nossos acontecimentos de vida. E também saber que nada existe em sistema puro, nem totalitarista. E, portanto, mesmo quando nós falamos em saúde ou em adoecer, estamos a falar em saúde que contém adoeceres e adoeceres que contêm saúde, como tu disseste tão bem, essa roda de vida, que é uma expressão que tu usas muito, não é? Que é importantíssima. Uhum. Um, essa questão é importante, a regulação, não é? Às vezes as pessoas partem do pressuposto que a regulação, os mecanismos de regulação já estão dados, mas sem o Uhum. cuidado, sem a relação, sem o contexto, sem o terreno fértil, como nós estamos a falar, o terreno fértil da relação cuidadora, humanizante, integradora, as coisas não se estruturam, não é? O bebê não aprende a regular sozinho, precisa de alguém que o ama, não é? De alguém que o sustente. E isso é extremamente importante. Então, pensando a partir dessa perspectiva, que desafios é que tu vês hoje para este tipo de abordagem, tendo em conta a forma como os profissionais de saúde vão trabalhando? Que desafios tu vês e qual a necessidade de formação, de uma formação mais ampla, humanizante, integradora, que tu possas ver? E pensando também na realidade portuguesa, de uma forma Sim. mais particular. Bom, acho que é urgente regressar a um sítio onde nos relembramos da importância que temos uns para os outros na regulação. Acho que podemos falar imenso em comportamentos saudáveis, que não é uma coisa que se tem falado muito, mas estes comportamentos saudáveis, se não forem acompanhados verdadeiramente de uma inscrição mais interna, eles são só barreiras que nós colocamos a regulações psicofisiológicas que se mantêm desreguladas clandestinamente, pondo isto por outras palavras, não é? Hum, Nós estamos fartos de ouvir, e tem o seu lugar, claro, esta coisa, este chavão da atualidade, não é? Que nos promete outra vez a imortalidade, que é se adotares comportamentos saudáveis, não adoeces. Voltamos outra vez ao sítio onde o adoecer tem a ver com os maus comportamentos e com a fragilidade, hum, dessas coisas, hum. que é um sítio perigoso, uma vez mais. Mas não dizendo que não é importante não nos cuidarmos, a verdade é que muitas vezes o que é o verdadeiramente comportamento saudável é a capacidade de escuta relacional. E isso não tenho visto nos manuais aparecer, o que me preocupa muitíssimo.
Não é? Portanto, para te dizer, o que eu acho que está a fazer imensa falta aos profissionais todos da área da saúde, mas não só, mas da nossa da área da saúde, é a tomada de consciência de que a relação é o local onde tudo acontece. Sem ela, se falarmos em comportamentos, se falarmos em cognições, se falarmos em, bom, por aí fora, não é? Numa data de espartilhamentos daquilo que é o nosso mundo Uhum. interno, na realidade, nós não estamos verdadeiramente a trabalhar aquilo que está cá dentro. E, portanto, são pseudo-regulações. Nós dissemos, ok, é verdade que fazer exercício físico te faz, não é? E nós sabemos, também na psicossomática, o impacto positivo que tem o exercício físico, se ele for entendido também do ponto de vista emocional, dentro de nós, não é? Não basta eu saber que é importante fazer, se começar a ser Uhum. uma coisa que eu Precisa, imponho a mim, precisa ser mas que vai sentido, contra. não é? E Precisa de ser vivido. sentido e tem que haver um contexto interno para ele, não é? Porque se eu estiver muito deprimida e se achar que tem que fazer, não é? Ajuda-me A prática, não ginástica é? ou para o exercício físico, a verdade é que isso ainda vai ser pior para mim, porque eu não me consigo mexer já com o peso da depressão, se ainda tiver esta carga em cima de que tenho que ir fazer, são duas coisas a causarem-me um peso. Portanto, tudo tem que ser adaptado àquilo que é a necessidade da pessoa Quando no as coisas momento. são interiorizadas como obrigação, como um imperativo, Exatamente, não como um é? imperativo. Para chegar a um determinado ideal Uhum, de pessoa, não é? E de ser pessoa e de ser funcional, não é? Há o exatamente, imperativo de cumprir ali um conjunto exatamente. de prescrições, não é? Só E que essas essas prescrições prescrições. são enganadoras, não é? Exatamente, é isso mesmo. Essas prescrições por si só podem ter uma validade em alguns casos, não é? Porque é verdade, nós temos que alguns comportamentos, nós começamos a ter, eles têm um efeito benéfico, nós também sentimos, eles reforçam-se a si mesmos, mas se isto não te encontrar, não encontrar dentro um lugar onde ancorar, a verdade é que passa a ser só mais uma coisa da nossa checklist diária, não é? Portanto, Uhum. o que me parece, para te responder, é que estamos numa hiperprotocolação, pode-se dizer assim, não sei, Gostei da palavra. de formas de estar, não é? Que são consideradas de saúde, mas que podem, e como tu disseste também, serem profundamente enganadoras, porque não se traduzem obrigatoriamente numa regulação psicofisiológica ajustada. E só como exemplo, não é? Isso está falado há muito tempo. Eu dou sempre este, porque acho que este é bastante sintomático, mas aquilo que se fazia de antes e que agora se ouve falar tantas vezes outra vez, não é? Os bebés adormecerem sozinhos. Aí fica toda a gente muito contente porque consegue, os bebés com muito independentes adormecer sozinhos. E nós sabemos, e está há tanto tempo que a psicossomática sabe isto, na nossa abordagem, o que é que acontece ao corpo, o que é que está a acontecer ao corpo para realmente haver um adormecimento. E como sabemos, a maior parte das vezes são níveis de stressores enormes, não é? Como, por exemplo, Uhum. o caso da libertação de estaminas. Portanto, o que está mesmo a acontecer não é uma regulação ajustada. O que se vê é uma regulação ajustada àquilo que são as necessidades de uma sociedade que não tem tempo para adormecer com os bebés, não é? Não é de deixar os bebés adormecerem por si mesmos, mas De estar disponível para está estar lá. disponível, exatamente, e que encontra uma resposta pseudocientífica, para mim isto é uma resposta pseudocientífica, não é? Que diz, sim, sim, podes continuar a funcionar, os teus filhos podem adormecer muito mais rapidamente se tu os deixares dormir sozinhos, porque estás a fomentar a autonomia. O que nós sabemos é que do ponto de vista psicofisiológico não é a autonomia que se está a fomentar, é o corpo a produzir o triplo das substâncias daquilo que seria necessário para se acalmar, porque quem era suposto estar lá para acalmar não pode estar. Portanto, por isso é que isto está inscrito dentro de um contexto psicossocial, como estávamos a falar, não é? Uhum, uhum. Então a vida é cada vez mais encarada como usando as tuas palavras, como um protocolo a cumprir, não é? E aqui nós retiramos a pessoa, retiramos a humanização da pessoa. Então, tendo em conta tudo isto, não é? Este nosso encontro hoje será um pouco mais breve, possivelmente mais proximamente teremos algo mais alargado. Eu espero reencontrar-te agora com mais frequência, Mais que é brevidade, muito sim. bom. Que necessidades então identificas a nível da formação dos profissionais de saúde? O que é que vais sentindo, até pensando num leque mais alargado dos profissionais de saúde, não só dos psicólogos, mas pensando nos psicólogos, nos médicos, nos enfermeiros, até nos auxiliares também, todos os agentes de saúde. Olha, para responder, E peço, desculpa de diz. interromper, mas também nesta questão de apresentares a psicossomática como um paradigma em saúde, uma abordagem e um paradigma em saúde. Sim, sem dúvida, não é, Vitor, sem querer ser tendenciosa, mas eu penso que a abordagem da psicossomática, este paradigma, como disseste bem, é um paradigma que permite uma visão mais, vamos lá, não queria dizer isso, uma visão que respeita a complexidade daquilo que é a existência humana e, portanto, ao respeitar a complexidade da existência humana, consegue, com certeza, criar condições para que, lá está, as relações entre as pessoas consigam tirar de dentro das pessoas as melhores regulações psicofisiológicas, ou seja, criar condições para que o adoecer
seja menor, não é? E no caso de acontecer, que esse adoecer possa ser acompanhado de um conjunto de medidas que são medidas da singularidade, não é? Que são as medidas que são necessárias para aquela pessoa, para que tudo isto, não é? Como o próprio adoecer, tenha um terreno de cuidado para que a saúde que existe dentro possa crescer. Mas para dizer só mais outra coisa, eu acho que há muitos profissionais de saúde muito desejosos desta nossa narrativa, não é? Disto que nós temos para oferecer, aqui no nosso paradigma da psicossomática. E, portanto, parece-me que é importante chegar também a estas pessoas, às pessoas que no fundo sabem, isso, não é? Que a relação é o sítio onde tudo acontece e que é através dela que nós podemos olhar e estar verdadeiramente na cura, não é? Se quisermos dizer assim, não é? Também há aquela frase, já não me lembro, acho que era o Mário Casimiro que dizia, mas não tenho a certeza, portanto. Uhum. Peço desculpa se estiver aqui a incorrer, não é a citação, mas era aquela coisa, aquela ideia, não é? De que curado só o queijo, não é? E, portanto, o que nós queremos é uma abordagem que também saiba isto, não é? E que, portanto, crie as condições para que haja Uhum. maiores movimentos de saúde. E só para te responder, portanto, eu penso que até a área da saúde, aqui nesta transversalidade, como tu puseste bem, este paradigma da psicossomática tem a oferecer a área da saúde e não só. Não é? Porque a área da saúde mais diretamente, mas a área da saúde de uma perspectiva mais ampla, porque quer dos próprios espaços físicos, nós também falámos disto, até no último bloco da sociedade psicossomática, não é? Então, os próprios espaços físicos estarem adaptados para maiores horizontes, não é? Maiores Sim, sim. capacidades de ver paisagens. A ideia das cidades educativas, não é? Das cidades Exatamente. adaptadas à existência humana, não é? Cidades mais humanizadas, não é? Exatamente. Acho muito interessante essa tua ideia que tu deixaste agora, e estamos quase a terminar, não é? Nós desenvolvemos práticas de relação, não é? De que possam ir ao encontro das medidas do próprio. Não é? Às Uhum. vezes nós temos uma medida standardizada, lá está o tal protocolo, não é? A vida protocolar, e a vida protocolar também nas práticas de saúde, e às Uhum. tantas estamos a tentar encaixar as pessoas em modelos, em padrões, onde muita gente fica de fora, não é? E não Sim. encaixa, ou então encaixa à força. Uhum. Hum, E não só dizer sei, mais uma coisa, agora sim, sim, disseste força. isso. Ia só dizer, e outra coisa que me parece muito importante que nós também podemos oferecer, portanto, acho que era, se estás a perguntar, parece-me que era bom, era importante conseguir-se chegar e oferecer não é, formação na área da psicossomática, a maior parte das pessoas, principalmente, claro, da área da saúde, porque me parece que há coisas que depois é a própria ignorância, não é, que as faz acontecer. Estou a pensar muitas vezes as confusões associadas aos estados confusionais da terceira idade, não é, quando nós sabemos, não é, quando somos mais velhos e somos internados, os estados confusionais são mais frequentes, e o desamparo que as pessoas experimentam nesses momentos, porque a maior parte das vezes, primeiro, não é percebido logo pelas pessoas que não médicos, não estou a falar de médicos, não é? Mas não é percebido logo pelas pessoas à volta, muitas vezes há confusão dos próprios técnicos de saúde relativamente a essa situação, e falta perceber que aquilo pode não ser um momento tão traumático se criarem as condições de humanidade, não é? Do humanismo, como tu dizias, que não deixem que aquele momento seja um momento de repetição traumática, porque o que nós sabemos também é isto. Se nós estamos num espaço de acolhimento maior, o que é que vai acontecer dentro de nós? Vamos conseguir resgatar os nossos circuitos psicofisiológicos mais saudáveis. Se tivermos uma situação de frio relacional, o que é que nos vai acontecer? Provavelmente vamos buscar as nossas relações mais adoecidas. E, portanto, se eu já estou num sítio que me causa ansiedade, se a ansiedade for triplicada, porque ninguém. Eu até vou dizer outra coisa, que me causa angústia, que eu acho que é outra palavra que se está a deixar sair de cena e que é importantíssima e que é diferente da ansiedade. Se me causa angústia estar ali naquele espaço, se ninguém consegue conter isto verdadeiramente, nem percebe que se calhar eu preciso de uma pessoa significativa para estar ao meu lado naquele momento, então aquilo que se está a trabalhar na saúde é um escutoma daquilo que é a pessoa e das necessidades da pessoa naquele momento. E retraumatiza-se, não é? E aos 80 anos, não é uma. Em nenhuma idade é, mas 80 anos, por exemplo, aos 90, ser retraumatizado é só crueldade humana, não é mais nada. Crueldade e digo ignorância, não é? Porque se conseguimos mostrar todas estas relações entre as coisas, e estar-se mais atento a isto naquilo que é o considerado um ato de saúde, não é? Uhum. E brincando um bocadinho com a etimologia das palavras, na angústia o caminho fica muito estreito. E o que nós Sim, precisamos é de abrir caminhos e novos horizontes à saúde. E está aqui um exatamente. convite para as pessoas para se aproximarem desta abordagem e procurarem conhecer. Patrícia, foi um gosto. Isto desta vez foi algo mais curto, mais intenso, mas aqui com um conteúdo bastante rico. Um abraço muito grande
e espero nos encontrarmos mais brevemente. Um Obrigada, Vitor, abraço. também.